Um milionário solitário caminhava pela cidade envolto em silêncio, até que um menino descalço o parou com um pedido que ninguém esperava. Só quero um abraço, papai. Naquele instante, tudo mudou. O que começou como um gesto simples revelou feridas antigas, acendeu esperanças esquecidas e transformou duas vidas para sempre. Uma história de recomeço, afeto e cura que vai tocar seu coração. Prepare os lencinhos, se inscreva no canal, deixe seu gostei e comenta de onde você está assistindo. A chuva batia contra as janelas do apartamento no 10º andar, criando um ritmo melancólico que ecoava no coração de Daniel. Aos 42 anos, ele havia construído um império na área de tecnologia, mas sua casa permanecia vazia como um museu abandonado. Nos últimos 5 anos, desde que Sara o havia deixado levando consigo não apenas seus sonhos de família, mas também a confiança que tinha em si mesmo, Daniel mergulhara no trabalho como quem se afoga em águas profundas, buscando ar onde não há. O apartamento luxuoso refletia sua solidão. Móveis caros, mas sem alma. Quadros abstratos nas paredes que não contavam história alguma. Uma mesa de jantar para 8 pessoas que nunca havia recebido mais que ele próprio e uma refeição congelada. Na geladeira, um ímã segurava uma foto desbotada. Ele e Sara sorrindo em uma praia, os cabelos dela voando ao vento. Era a única lembrança que não conseguira descartar, mesmo sabendo que doía olhar para ela todas as manhãs ao pegar o café. Aquela manhã de sábado não seria diferente das outras. Daniel preparava-se para mais um dia no escritório quando o interfone tocou. Era estranho. Ninguém o visitava nos fins de semana. Ninguém o visitava. Ponto final. Senhor Daniel? A voz feminina soou hesitante pelo interfone. Sou Marina, a nova vizinha do 9B. Preciso muito falar com o senhor. Por favor. Daniel hesitou. Não conhecia vizinhos. Não queria conhecer. Mas algo na voz dela, uma vulnerabilidade que reconhecia em si mesmo, o fez apertar o botão para liberá-la. Quando abriu a porta, viu uma mulher de aproximadamente 35 anos. Cabelos castanhos presos em um coque desarrumado, olhos verdes inchados de choro. Ao lado dela, uma menina de cerca de 7 anos se escondia atrás das pernas da mãe. Desculpe incomodar, Marina disse, a voz trêmula. Minha filha, Sophie, ela está com muito medo. Mudamos para cá ontem e ela não para de chorar. Ela ouviu você tocando piano ontem à noite e é a única coisa que a acalmou. Daniel olhou para a menina, que espiava por trás da mãe com olhos grandes e assustados. Havia algo naquele olhar que o tocou profundamente. Uma tristeza que parecia espelhar a sua própria. Eu não costumo receber visitas, Daniel disse sem saber como reagir. Mas, se a música ajuda, abriu a porta um pouco mais. Vocês gostariam de entrar? Sophie permaneceu colada à mãe enquanto Marina explicava sua situação. Haviam se mudado de uma cidade pequena após um divórcio complicado. A menina, que antes era extrovertida e alegre, havia se tornado silenciosa e retraída. Ela não fala com ninguém além de mim, Marina confidenciou, acariciando os cabelos da filha. Os médicos dizem que é um trauma emocional, que precisa de tempo. Mas ver ela assim me parte o coração. Daniel observava a menina, que mantinha os olhos fixos no piano de cauda que dominava um canto da sala. Era um Steinway que havia comprado para impressionar Sara, mas que raramente tocava. Apenas nas noites mais solitárias, quando a insônia o consumia. Você quer ver o piano de perto? Daniel perguntou suavemente a Sophie. A menina olhou para a mãe, que acenou encorajadoramente e deu alguns passos hesitantes em direção ao instrumento. Daniel se aproximou e tocou algumas notas suaves de Fiorelise. Sophie parou de chorar instantaneamente, seus olhos se arregalando com uma mistura de admiração e algo que parecia alívio. Você gosta de música? Daniel perguntou. Sophie assentiu timidamente. Sabe tocar alguma coisa? A menina balançou a cabeça, mas seus dedos se moveram no ar como se estivesse tocando teclas invisíveis. Daniel sorriu. O primeiro sorriso genuíno em muito tempo. Que tal se eu te ensinar algumas notas? Ofereceu surpreso com sua própria proposta. Só se você quiser, claro. Sophie olhou para a mãe que tinha lágrimas nos olhos. Ela adoraria.
Marina sussurrou. Muito obrigada. Enquanto Daniel mostrava a Sophie como posicionar os dedos nas teclas, Marina observava pela primeira vez em meses sua filha demonstrar interesse em algo. A música parecia ter um poder curativo que nenhum médico havia conseguido proporcionar. Nos dias seguintes, Marina e Sophie passaram a visitar Daniel regularmente. A princípio, as visitas duravam apenas alguns minutos, o tempo necessário para Sophie tocar algumas notas e se sentir melhor. Mas gradualmente foram se estendendo. Daniel descobriu que tinha uma paciência infinita com a menina. Ela aprendia rapidamente, absorvendo cada lição como uma esponja. Suas mãozinhas pequenas se esforçavam para alcançar as teclas corretas, e quando conseguia tocar uma melodia simples, seus olhos brilhavam de orgulho. Marina observava as lições sentada no sofá, tricotando um cachecol cor-de-rosa. Daniel notou que ela sempre carregava aquele trabalho manual, as agulhas se movendo em um ritmo constante que parecia acalmá-la tanto quanto a música acalmava Sophie. Você sempre tricota? Daniel perguntou certa tarde, enquanto Sophie praticava uma música infantil. Desde pequena, Marina respondeu sem levantar os olhos. Minha avó me ensinou. Ela dizia que tricotar era como costurar os pedaços quebrados da vida, ponto por ponto, até formar algo bonito e útil. Daniel ficou tocado pela metáfora. Ele próprio sentia como se estivesse costurando pedaços de si mesmo naquelas tardes musicais. Uma tarde, Sophie surpreendeu a todos ao falar pela primeira vez desde que chegara. Posso tocar para a mamãe? Perguntou com uma voz pequena, mas clara. Marina deixou cair o tricô, lágrimas escorrendo pelo rosto. Claro, meu amor. Mamãe adoraria ouvir. Sophie tocou uma versão simples de Twinkle, Twinkle, Little Star, que Daniel havia lhe ensinado. As notas saíram trêmulas, mas carregadas de emoção. Quando terminou, Marina aplaudiu com tanto entusiasmo que Sophie riu. O primeiro riso que Daniel ouvira dela. Naquela noite, Daniel tocou piano até tarde, mas não por solidão. Tocou por alegria, por esperança, por uma sensação de propósito que há muito não sentia. Foi durante uma tempestade particularmente forte que Marina finalmente se abriu sobre seu passado. Sophie havia adormecido no sofá de Daniel após uma lição especialmente longa, e os dois adultos conversavam em voz baixa enquanto a chuva batia nas janelas. Seu ex-marido? Daniel começou hesitante. Ele era violento? Marina balançou a cabeça. Não fisicamente, mas havia uma crueldade emocional que era pior que qualquer ferimento físico. Ele destruía nossa autoestima palavra por palavra, dia após dia. Ela contou como o ex-marido havia isolado ela e Sophie de amigos e família, como controlava cada aspecto de suas vidas, como a fazia sentir-se inadequada e sem valor. Sophie presenciou muitas discussões. Marina continuou, observando a filha dormindo. Eu achava que estava protegendo ela ao ficar, mas na verdade estava causando mais danos. Quando finalmente tive coragem de partir, ela já estava assim. Daniel sentiu uma raiva surda pelo homem que havia machucado aquelas duas pessoas preciosas. Você foi muito corajosa, disse suavemente. Sair não deve ter sido fácil. Não foi, Marina admitiu. Deixei tudo para trás. Amigos, trabalho, casa. Trouxe apenas nossas roupas e o dinheiro que consegui economizar secretamente. Às vezes me pergunto se fiz a coisa certa. Você salvou sua filha, Daniel disse firmemente. E a si mesma. Isso é o que importa. Marina sorriu através das lágrimas. Você é muito gentil, Daniel. Sophie tem sorte de ter você como professor. Eu é que tenho sorte, Daniel respondeu, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Vocês duas trouxeram vida para este lugar. Naquele momento, algo mudou entre eles. Uma conexão mais profunda se estabeleceu, baseada na compreensão mútua da dor e na esperança de cura. Semanas depois, Daniel surpreendeu Marina e Sophie com uma proposta inusitada. No terraço de seu apartamento, havia um espaço que nunca utilizara. Um jardim abandonado que Sara havia começado, mas nunca terminara. Pensei que talvez vocês gostariam de ajudar a transformar isso em algo bonito, disse Daniel, abrindo a porta do terraço. Sophie, você poderia escolher as flores que quiser. O terraço estava coberto de ervas daninhas e vasos vazios,
mas tinha uma vista deslumbrante da cidade. Sophie examinou tudo com curiosidade, enquanto Marina imaginou as possibilidades. "Podemos plantar girassóis?" Sophie perguntou, sua voz ganhando confiança a cada dia. "Claro", Daniel sorriu. "Girassóis são perfeitos, eles sempre olham para o sol." Passaram a tarde seguinte na loja de jardinagem. Sophie escolhendo sementes e mudas com o entusiasmo de uma criança redescobrindo o mundo. Marina selecionou ervas aromáticas, explicando como sua avó cultivava manjericão e alecrim. "Minha avó dizia que plantas são como pessoas", Marina comentou enquanto plantavam. "Precisam de cuidado, paciência e amor para crescer." Daniel observou as mãos delicadas de Marina trabalhando a terra, notando como ela se movia com graça natural. Havia algo profundamente reconfortante em vê-la cuidar das plantas, como se estivesse curando não apenas o jardim, mas a si mesma. Sophie insistiu em regar as sementes todos os dias, criando um ritual que se tornou parte essencial de suas visitas. Ela conversava com as plantas, contando-lhes sobre suas lições de piano e sobre como estava aprendendo a não ter medo. "As plantas ouvem a gente?" Sophie perguntou a Daniel certa tarde. "Eu acredito que sim", Daniel respondeu, observando um pequeno broto verde emergindo da terra. "Elas sentem nosso carinho." Um dia, Sophie chegou ao apartamento de Daniel carregando uma boneca de pano surrada. Era claramente muito amada, com cabelos de lã desalinhados e um vestido que já havia sido azul, mas agora estava desbotado. "Esta é a Luna", Sophie anunciou, apresentando a boneca. "Ela também gosta de música." Daniel sorriu, notando como Marina observava a filha com ternura. "Luna é um nome bonito", disse ele. "Ela quer aprender piano também?" Sophie assentiu entusiasticamente e posicionou a boneca no banco do piano ao lado dela. Durante a lição, falava com Luna, explicando-lhe as notas e encorajando-a a prestar atenção. Mais tarde, quando Sophie estava no terraço regando as plantas, Marina explicou a importância da boneca. "Ela fez Luna no abrigo temporário onde ficamos antes de conseguir o apartamento", Marina contou. Uma voluntária ensinou as crianças a costurar suas próprias bonecas. Sophie trabalhou nela por dias, colocando todo o seu amor em cada ponto. Daniel observou Sophie através da janela, conversando animadamente com Luna enquanto cuidava dos girassóis. "Ela é especial", murmurou. "Luna foi a primeira coisa que Sophie criou depois de tudo", Marina continuou. "Acho que a boneca representa sua capacidade de amar e cuidar, mesmo depois do que passou." Naquele momento, Daniel compreendeu que estava testemunhando a cura de Sophie acontecendo diante de seus olhos. Cada dia, ela se tornava um pouco mais confiante, um pouco mais aberta, um pouco mais ela mesma. "Vocês querem jantar aqui hoje?" Daniel perguntou impulsivamente. "Posso cozinhar algo para nós?" Marina hesitou. "Não queremos abusar de sua gentileza." "Não é gentileza", Daniel disse sinceramente. "É família." A palavra saiu naturalmente, e todos os três ficaram em silêncio por um momento, processando o que havia sido dito. Jantar juntos se tornou uma tradição. Daniel descobriu que gostava de cozinhar para outras pessoas, algo que não fazia há anos. Marina o ajudava na cozinha e Sophie colocava a mesa, sempre certificando-se de que Luna tinha seu próprio lugar. Uma noite, enquanto lavavam louça, Marina compartilhou mais sobre sua infância. "Minha avó era tudo para mim", disse ela. "Meus pais trabalhavam muito, então eu passava todas as tardes na casa dela. Ela me ensinou a tricotar, a cozinhar, a cuidar do jardim." "Ela parecia uma pessoa especial", Daniel comentou. "Era. Ela morreu quando eu tinha 17 anos, pouco antes de eu conhecer meu ex-marido." Marina parou de enxugar um prato. "Às vezes me pergunto se as coisas teriam sido diferentes se ela estivesse viva. Ela teria visto através dele, teria me protegido." Daniel tocou suavemente o braço de Marina. "Você não pode se culpar por isso. Você era jovem, estava vulnerável pela perda." "Eu sei", Marina suspirou. "Mas é difícil não pensar no que poderia ter sido." Sophie apareceu na cozinha, Luna nos braços. "Mamãe, posso mostrar para o Daniel a foto da vovó?" Marina sorriu. "Claro, meu amor." Sophie correu para buscar sua mochila
e retornou com uma foto desbotada de uma senhora idosa com cabelos brancos e um sorriso gentil. "Esta é minha vovó", ela disse orgulhosa. Ela fazia o melhor bolo de chocolate do mundo. Daniel estudou a foto, vendo de onde Sophie havia herdado seus olhos expressivos. Ela parece ter sido uma pessoa muito amorosa. "Ela era", Sophie confirmou. "Mamãe diz que ela está no céu cuidando de nós." Naquela noite, Daniel sonhou com sua própria infância, com sua mãe que havia perdido muito cedo, com todas as pessoas que amara e que não estavam mais ali. Mas pela primeira vez, os sonhos não eram tristes. Eram reconfortantes, como se as memórias tivessem finalmente encontrado paz. Quando Daniel soube que o aniversário de Sophie se aproximava, decidiu que faria algo especial. Secretamente, começou a planejar uma festa surpresa, consultando Marina sobre os gostos da filha. "Ela adora girassóis, música e histórias sobre fadas", Marina listou. "Mas Daniel, você não precisa fazer nada elaborado. Ela ficará feliz só de estar com você." Mas Daniel queria fazer algo memorável. Decorou o apartamento com girassóis artificiais, preparou um bolo em formato de piano e comprou um presente especial, um piano de brinquedo que Sophie poderia levar para casa. No dia da festa, Marina trouxe Sophie para sua lição regular, sem suspeitar de nada. Quando abriram a porta, Daniel gritou: "Surpresa!" E Sophie arregalou os olhos de espanto. "É para mim?" ela perguntou incrédula. "Feliz aniversário, Sophie", Daniel disse, se ajoelhando para ficar na altura dela. "Você merece ser celebrada." Sophie o abraçou com força, e Daniel sentiu seu coração se enchendo de uma alegria que havia esquecido que existia. Marina estava chorando de emoção, vendo sua filha finalmente sendo tratada com o amor que merecia. A festa foi pequena, mas perfeita. Sophie soprou as velas fazendo um pedido secreto, comeu bolo até ficar com chocolate no nariz e tocou piano tanto no instrumento de verdade quanto no de brinquedo. "Qual foi seu pedido?" Daniel perguntou enquanto ela abria o presente. Sophie olhou para ele e depois para a mãe. "Pedi para que a gente pudesse ser sempre uma família", disse simplesmente. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Daniel sentiu lágrimas em seus olhos e Marina cobriu o rosto com as mãos. "Acho que seu pedido já se realizou", Daniel sussurrou. Nem tudo eram flores no caminho da cura. Uma noite, Sophie teve um pesadelo terrível e acordou gritando. Marina correu para acalmá-la, mas a menina estava inconsolável, tremendo e pedindo para não voltarem para casa. "Ele vai nos encontrar", Sophie soluçava. "Ele disse que ia nos encontrar." Marina abraçou a filha, seu próprio coração disparando de medo e culpa. Haviam sido tão felizes ultimamente que ela quase havia esquecido do trauma que ainda vivia dentro de Sophie. Na manhã seguinte, Marina chegou ao apartamento de Daniel com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Ela não conseguiu dormir o resto da noite", explicou. Ficou acordada, verificando a porta, olhando pela janela. Daniel sentiu sua própria ansiedade crescer. "Talvez devêssemos procurar ajuda profissional", sugeriu. "Um psicólogo infantil." "Já tentei", Marina admitiu. "Mas ela se recusa a falar com estranhos. Você e eu somos as únicas pessoas com quem ela se sente segura." Sophie estava particularmente quieta naquela manhã. Sentou-se ao piano, mas suas mãos tremiam demais para tocar. Daniel se aproximou e gentilmente colocou suas mãos sobre as dela. "Está tudo bem ter medo", ele disse suavemente. "Todos nós temos medos, mas você está segura aqui. Nós vamos protegê-la." "E se ele nos encontrar?", Sophie perguntou com uma voz pequena. "Então, nós vamos enfrentá-lo juntos", Daniel respondeu com firmeza. "Você, sua mãe e eu. Somos uma família agora, e famílias se protegem." Lentamente, Sophie começou a tocar uma melodia suave. Era uma música que Daniel havia composto especialmente para ela, uma canção sobre coragem e esperança. Enquanto tocava, suas mãos pararam de tremer. A cura de Sophie não foi linear. Houve dias bons e dias ruins, mas Daniel e Marina aprenderam a navegar pelas tempestades emocionais juntos. Eles se tornaram uma equipe, cada um oferecendo força quando o outro estava fraco. Uma tarde, enquanto Sophie brincava no terraço, Marina fez uma confissão importante a Daniel. "Eu me apaixonei por você", ela disse.
as palavras saindo em um sussurro. Eu sei que é complicado, que ainda estamos curando, mas eu precisava dizer. Daniel sentiu seu coração acelerar. Marina, Você não precisa dizer nada, ela interrompeu. Só queria que soubesse. Você nos deu tanto amor, tanta segurança. Você me fez lembrar de quem eu era antes de todo o sofrimento. Daniel tomou as mãos dela entre as suas. Eu também me apaixonei por você, admitiu. Por vocês duas. Vocês me trouxeram de volta à vida. Eles se beijaram suavemente, um beijo carregado de ternura e promessas. Quando se separaram, Sophie estava parada na porta, sorrindo. Vocês vão se casar? Ela perguntou esperançosa. Daniel e Marina riram, abraçando-a entre eles. Talvez um dia, Daniel disse. Mas primeiro, que tal se oficializarmos nossa família de outras formas? Ele havia estado pensando sobre isso há semanas. Queria adotar Sophie, dar-lhe seu sobrenome, garantir que ela nunca mais se sentisse insegura ou abandonada. Você gostaria de ser minha filha oficialmente? Ele perguntou a Sophie. Os olhos dela se encheram de lágrimas de alegria. Posso te chamar de papai? Eu adoraria, Daniel respondeu, sua voz embargada pela emoção. O processo de adoção foi mais complexo do que Daniel havia imaginado, mas ele estava determinado a fazer tudo certo. Contratou o melhor advogado que conseguiu encontrar e iniciou os procedimentos legais. Durante esse período, a família enfrentou mais alguns desafios. O ex-marido de Marina tentou contatá-la, enviando mensagens ameaçadoras. Daniel imediatamente envolveu a polícia e garantiu que medidas de proteção fossem tomadas. Você não vai nos deixar, vai? Sophie perguntou uma noite depois de ouvir uma conversa tensa entre os adultos. Nunca, Daniel prometeu, ajoelhando-se na frente dela. Sou seu pai agora, e pais não abandonam seus filhos. Jamais. Para simbolizar seu compromisso, Daniel deu a Sophie um colar com um pingente em formato de girassol. Assim como os girassóis sempre se voltam para o sol, ele explicou, eu sempre estarei aqui para você. Sophie nunca mais tirou o colar. O jardim no terraço floresceu magnificamente. Os girassóis que Sophie havia plantado cresceram altos e fortes, seus rostos dourados sempre voltados para a luz. Marina havia transformado o espaço em um pequeno oásis, com ervas aromáticas e flores coloridas. Olha, papai, Sophie disse uma manhã, mostrando um girassol particularmente grande. Este cresceu tanto quanto eu. Daniel mediu os dois, confirmando que eram quase da mesma altura. Vocês cresceram juntos, ele observou. Fortes e bonitos. Foi durante uma sessão de terapia familiar, que Daniel havia insistido para todos começarem, que Sophie fez uma revelação importante. Eu sempre soube que o papai Daniel era diferente, ela disse à terapeuta. Desde o primeiro dia, ele me olhava como se eu fosse importante. A terapeuta sorriu. Como assim, Sophie? O outro pai olhava para mim como se eu fosse um problema, mas o papai Daniel olha para mim como se eu fosse um presente. As palavras de Sophie tocaram profundamente Daniel. Ele percebeu que ao salvar Sophie e Marina, elas também o haviam salvado. Elas haviam preenchido o vazio em seu coração e dado significado à sua vida. Vocês três formam uma família muito especial, a terapeuta comentou. Construída não apenas no sangue, mas no amor, no compromisso e na escolha diária de cuidar uns dos outros. Naquela noite, Daniel tocou piano para sua família. Não as músicas clássicas que costumava tocar, mas uma composição própria que havia estado trabalhando em segredo. Era uma canção sobre encontrar o amor quando menos se espera, sobre famílias que se formam de maneiras inesperadas. Como vai se chamar? Sophie perguntou quando ele terminou. Ainda não decidi, Daniel admitiu. Que tal a família dos girassóis? Sophie sugeriu. Perfeito, Daniel sorriu. Absolutamente perfeito. Um ano depois, Daniel e Marina se casaram em uma cerimônia íntima no terraço do apartamento, cercados pelos girassóis que Sophie havia plantado. A menina foi a dama de honra, usando um vestido amarelo que combinava com as flores. Vocês prometem amar e cuidar um do outro para sempre? O celebrante perguntou. Prometemos, Daniel e Marina responderam em uníssono. E você, Sophie, promete ser parte desta família para sempre? Sophie segurou a mão de Daniel e Marina. Prometo, ela disse com voz firme. Somos uma família de verdade agora. A
A cerimônia foi simples, mas profundamente significativa. Luna, a boneca de Sophie, tinha um lugar especial na primeira fileira, e as plantas do jardim pareciam balançar suavemente na brisa, como se estivessem dançando. Depois da cerimônia, houve uma pequena recepção. Daniel tocou piano enquanto Marina e Sophie dançaram entre os girassóis. Vizinhos que haviam se tornado amigos se juntaram à celebração, e o apartamento que antes ecoava com solidão, agora vibrava com risadas e alegria. Obrigado, Daniel sussurrou para Marina enquanto dançavam. Pelo quê? Ela perguntou. Por me ensinar que o amor pode curar qualquer ferida, ele respondeu. Por me dar uma família. 5 anos depois, a família havia crescido e prosperado. Sophie, agora com 12 anos, tocava piano com a habilidade de uma pequena virtuose. Ela ainda carregava Luna para todos os lugares, mas agora também tinha uma irmãzinha, Clara, que Marina e Daniel haviam adotado no ano anterior. O apartamento havia sido transformado em um verdadeiro lar. As paredes estavam cobertas de fotos da família, desenhos de Sophie e Clara e certificados de seus recitais de piano. O jardim do terraço havia se expandido com uma pequena estufa onde cultivavam vegetais e mais variedades de flores. Papai, Sophie disse uma manhã, posso contar algo para Clara sobre como nos tornamos uma família? Daniel sorriu, observando Clara brincar com blocos no tapete. Claro, meu amor. Que história você quer contar? Sobre como às vezes as famílias não começam do jeito que imaginamos, Sophie disse pensativamente. Sobre como o amor pode aparecer quando menos esperamos e fazer tudo ficar melhor. Ela se sentou ao lado de Clara e começou a contar uma história adaptada para a idade da irmãzinha, sobre uma menina que encontrou um pai musical e uma mãe que tricotava amor em cada ponto. Marina apareceu na porta, observando suas filhas. Seus cabelos estavam presos em um coque, mas desta vez não estava desarrumado. Estava elegante, confiante. Ela usava um avental com estampas de girassóis, um presente de Daniel no último aniversário. Elas cresceram tanto, ela comentou para Daniel. Nós todos crescemos, Daniel respondeu, abraçando a esposa. Você lembra quando Sophie mal conseguia falar? E você lembra quando achava que nunca seria pai? Marina devolveu. Eles observaram as meninas brincando, seus corações cheios de gratidão. O apartamento que uma vez foi um mausoléu de sonhos perdidos, agora era um santuário de amor renovado. Naquela noite, como em todas as noites, a família se reuniu para o jantar. Sophie contou sobre seu dia na escola. Clara balbuciou suas primeiras palavras e Marina mostrou sua mais nova criação. Um suéter com um girassol bordado na frente. Para quem é? Daniel perguntou. Para você, Marina sorriu. Para lembrar que mesmo nos dias mais escuros, sempre podemos nos voltar para a luz. Depois do jantar, Daniel tocou piano enquanto Marina tricotava e as meninas desenhavam. Era uma cena doméstica simples, mas carregada de significado. Cada um ocupado com sua atividade favorita, mas todos juntos, todos conectados pelo amor que haviam escolhido cultivar. Quando chegou a hora de colocar as crianças para dormir, Sophie fez seu pedido habitual. Papai, pode tocar a Família dos Girassóis para nós dormirem? Daniel sorriu e começou a tocar a melodia que havia composto anos atrás. A música suave ecoou pelo apartamento, uma canção de ninar que falava de amor encontrado, de famílias construídas com cuidado, de corações que aprenderam a confiar novamente. Enquanto tocava, Daniel olhou pela janela para o terraço onde os girassóis balançavam suavemente na brisa noturna. Mesmo na escuridão, eles permaneciam voltados para onde sabiam que o sol nasceria novamente. Assim como sua família, assim como seu amor. Sempre voltados para a luz, sempre prontos para um novo amanhecer. E quando a última nota da música ecoou no silêncio, Daniel soube que havia encontrado exatamente o que não sabia que estava procurando. Uma família feita de escolhas diárias, de pequenos gestos de amor, de promessas mantidas e de corações que haviam aprendido a confiar na eternidade dos girassóis.